bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Contador do Trader. Hoje eu vou gravar com música natalina, porque nós estamos aqui em ritmo de Natal, com a boca toda machucada porque eu estou de aparelho novo, mas mesmo assim faço questão de final de ano vir aqui gravar para vocês porque houve a reforma e algumas mudanças. Eu já falei aqui sobre um benefício, que foi quem opera fora do Brasil, a partir de agora vai ter a possibilidade de compensar prejuízo. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar no final desse vídeo aqui um link levando você para ouvir e entender um pouquinho mais sobre essa possibilidade que se dá a partir de 2024 com a nova reforma de você compensar os prejuízos que por hora você tem quando você opera no mercado internacional. Outra situação que veio junto com essa, mas aí não é tão vantajosa, é o fim da isenção. E nesse vídeo eu vou tratar sobre o fim da isenção para quem opera lá fora. Senhoras e senhores, funciona assim. Como não há uma regulamentação clara e própria para os investimentos que nós temos fora do Brasil, o que significa isso, Luiz Fernando? Significa assim, aqui no Brasil, você tem um regulamento, você tem regras claras, você tem normativas e instruções como proceder na parte tributária quando você investe. Então, quando você faz day trade, quando você faz swing trade, fundo imobiliário, a curto prazo, a longo prazo, buy and hold, position. Então, todas essas características já são previstas em legislação. Isso significa que para cada situação dessa, tem as suas regras, tem as suas características, os seus elementos. Fechou? Muito bem. Fora do Brasil. E aí, olha que rolê que você vai precisar ter muita atenção. É igualzinho que você faz aqui no Brasil. Luiz Fernando, mas eu compro ações aqui no Brasil e compro ações nos Estados Unidos. Eu também. Mas e aí? É igual? Não é. Por quê? Porque são completamente diferentes por um único motivo. Aqui no Brasil nós temos regra. Aqui no Brasil nós temos as situações previstas para os fatos que vão acontecer na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Fora do Brasil não tem essa regra. Por mais que a sua operacionalidade se dá da mesma proporção que aqui no Brasil, é a mesma estratégia, o mesmo setup, mesmo gráfico, a mesma entrada que você usa para que use lá fora, tudo você faz igual. Mas na parte tributária não se dá. Por quê? Porque não há uma regra. Então, como eu opero lá fora, qual é a regra que eu vou utilizar para tributar até então? Era o ganho de capital. E o ganho de capital, ele foi criado para várias situações. Não somente para ganhos de capital no exterior. Porque quando você opera na bolsa tem vários detalhes, né? Então, mas o ganho de capital é ganho de capital. Se eu compro uma casa e vendo uma casa no exterior, é a mesma proporção se eu compro ou vendo um ativo financeiro, porque não foi criado especificadamente para as operações na Bolsa de Valores. Mas até então, o que acontecia? Então, como eu utilizava do ganho de capital para apurar as minhas operações lá fora, utilizava do GCAP como preenchimento, geração de guia e depois exportação e importação para o programa da Receita Federal, eu utilizava de benefícios que foram concedidos para o ganho de capital, que muitas das vezes não estava vinculado às minhas operações, mas por estar utilizando do ganho de capital para apurar, eu gozava desse benefício. Um deles é a isenção de movimentação de baixo valor. Até R$35 mil era considerado movimentação de baixo valor. Nesse momento, dava-se então a entender que eu estava isento de pagar o imposto de renda por estar operando fora do Brasil, utilizando como ganho de capital como forma de tributação e dentro do ganho de capital ter essa isenção. Pois bem, a partir de 2024 isso acaba. Mudou então, Luiz Fernando, agora tem uma regra? Não. Agora eu tenho uma regulamentação própria para as minhas operações? Não. Continua sendo ganho de capital? Quase. Mas a única coisa que eles conseguiram deixar claro foi: não existe mais a isenção de R$35 mil. Fernando, eu vou precisar apurar agora mensalmente ou vou precisar apurar lá no ajuste anual? A nova reforma tributária, ela vem dizer que você deixa de ter os R$35 mil e tudo é levado no ajuste. O que é o ajuste? A declaração anual. Pois bem, mas operacionalmente falando, vai ser impossível você fazer isso. Então, o que você vai precisar fazer? Controles mensais, quando você comprar custo de aquisição, taxa, nota de corretagem, as informações que você tem como controle. E quando você vender, ali também vai ter que ter um controle, só que você não tem mais a isenção de R$35 mil. Acabou essa isenção. Se você parar para pensar, é impactante. Por quê? R$35 mil por mês
no ano, nós estamos falando aí de mais de 400 mil reais de valores isentos que você poderia movimentar. Hoje, isso não acontece mais. Hoje, a partir de agora, tudo que você movimentar lá vai ser pago no imposto de renda.